convidado eu, Padre Cristiano, vigário desta paróquia, para falar um pouco sobre São Miguel Arcanjo e também sobre os anjos da guarda, né? Nós, durante esses dias, nós trabalhamos em formato de catequese, todos os dias um videozinho falando um pouco sobre os anjos, as hierarquias, quem são os arcanjos, né? E hoje, de modo particular, temos esse, né? Esse que amanhã nós vamos celebrar, justamente São Miguel Arcanjo. E por que São Miguel Arcanjo nós vamos falar separadamente dos outros arcanjos, né? Sendo que nós já falamos antes. Justamente porque ele é o príncipe da milícia celeste, né? Nós temos ele como o príncipe da milícia, né? Ele em Daniel, lá em Daniel, no livro, na Bíblia, tem escrito que ele é o grande protetor, né? Todos nós podemos pesquisar, fazer essa pesquisinha. É interessante que ele é tido como um grande protetor. E assim ele é citado umas 3 vezes no livro de Daniel como essa figura de grande, de extrema proteção, né? E muitas vezes nós nos perguntamos, muitas vezes nós nos questionamos. E é bom, como é catequese, nós devemos cada vez mais nos aprofundarmos sobre, né, esses anjos, esses arcanjos, principalmente o que nós estamos vendo. Em hebraico, né, Miguel quer dizer justamente aquele que é similar a Deus, aquele que se assemelha a Deus, né? Nós temos ele é separado em 2, Mi e Cá, né? O Mi e Cá, aquele que é semelhante, né? Que é próximo, que se assemelha com Deus, né? Já em latim tem a expressão que nós tanto utilizamos, a expressão que nós tanto rezamos, que é justamente quis ut Deum, né? Quem como Deus. Em latim nós utilizamos esta frase, como que se fosse uma invocação mesmo, e nós costumamos responder: ninguém como Deus, né? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ele pode se aproximar, como diz na palavra em hebraico, Miká, mas não é Deus. É quem como Deus? Ninguém como Deus. Só Deus eu posso me aproximar. E assim é o arcanjo Miguel. E em várias vezes ele aparece na Bíblia, né? Lá em Apocalipse, né? Principalmente quando ele fala lá, né, no capítulo 12, 7 a 9, é aquele que lidera, né, o exército dos anjos, dos arcanjos, né, para a grande batalha, né? Como fala o livro do Apocalipse, aquele que arrebatou Satanás, né? Outro trecho também que fala no livro bem curtinho da Bíblia, que é o livro de Judas, né? Em Judas, né, Micael também está numa batalha, mas nessa batalha ele está com o demônio e ele está justamente reclamando o corpo de Moisés. Olha só que interessante, né? Nós não sabíamos, muitas vezes a gente tem esses detalhes que a gente não sabe. No livro de Judas tem citando São Miguel Arcanjo, mas em algumas Bíblias vai aparecer só arcanjo, né? No caso a minha aparece especificando que é justamente Miguel. Miguel que combate Satanás sempre, Miguel que está sempre à frente combatendo as investidas de Satanás. E aqui, nesse livro, ele está a reclamar o corpo de Moisés, não deixando que Satanás roube o corpo de Moisés, né? E ele coloca na situação seguinte: esse reclamar não é ele, né, para tomar a posse do corpo de Moisés, mas para dizer para Satanás que este corpo, o corpo de Moisés, não te pertence, pertence a Deus. Portanto, você não vai se ver comigo, você vai se ver com Deus. E ele diz, né, nessa frase: o Senhor te repreenda, né? O Senhor vai repreender Satanás por estar querendo combater juntamente com Miguel sobre o corpo de Moisés, né? E em vários outros lugares é escrito, é falado sobre São Miguel, inclusive os papas, né? A Suma Teológica também é falado, de São Tomás de Aquino se fala
muito em São Miguel. E um dos papas, né, Pio IX falava assim que São Miguel Arcanjo é aquele que tem a maior capacidade de exterminar as forças malditas. Essas palavras São Pio XII, São Pio IX, né, falou que ele tem essa capacidade de exterminar as forças malditas. E a partir de então, a partir desse momento, nós falamos, nós colocamos nas nossas orações aquele que nos ajuda, que nos dá força para combater as forças malditas, né? Isso dito por São Pio IX. Também São Pio X pede para que a cada final de missa, né, os padres, os sacerdotes, juntamente com os fiéis, rezassem no final da missa, né, a oração a São Miguel Arcanjo. Né. São esses pontos interessantes que muitas vezes a gente desconhece nas nossas devoções, nossos momentos de piedade. Na segunda parte nós vamos falar um pouco sobre o anjo da guarda. Nós temos com carinho, com zelo, nós desde as nossas tenras memórias, daquelas memórias da nossa infância, nossos pais ensinam para nós, né, a oração do Santo Anjo, o anjo do Senhor, o anjo que nos protege. Na Bíblia, ele é colocado de várias formas, o anjo, né, o anjo do Senhor, né, o anjo protetor, o anjo da face, o anjo também exterminador, como o próprio Miguel, né? Não é o nosso anjo da guarda, mas é o anjo da guarda celestial, da guarda de Deus, né? Guardião. Também o anjo é colocado como intérprete e mediador. É voz de Deus, né? Em várias situações, assim como o arcanjo Gabriel, o arcanjo Rafael e o arcanjo Miguel. E para nós também temos uma impressão que nosso anjo da guarda também muitas vezes nos conduz, nos ajuda. Por isso, a importância, a necessidade de nós alimentarmos em nós esta espiritualidade tão profunda, essa espiritualidade católica, de nos voltarmos à oração, nos voltarmos também à devoção ao Santo Anjo. E nesta motivação, nessa pequena catequese, nós encerramos, né, nossos dias de catequese falando sobre os anjos. E quanto mais simples nós nos relacionarmos com tanta fé, com tanta devoção, sim, os anjos nos ajudam, nos fortalecem, também são nossos guardiões, são os nossos protetores, aqueles que estão à frente nas batalhas que nós passamos, nas batalhas que aparecem na nossa vida. E assim, eles também nos ajudam a rezar e nos ajudam a aproximarmos cada vez mais de Deus. Por isso, alimentemos esta tão linda, esta tão honrosa devoção aos santos anjos e também a São Miguel Arcanjo, e que ele sempre nos defenda nos combates. Seja ele o defensor, seja ele aquele que está sempre a nos guiar, a nos regir, a nos conduzir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Anjos venham para ensinar.